Ministro do Supremo Tribunal Federal mantém inquérito que apura ataques à corte. Decisão confronta a Procuradora-Geral da República, que declarou a investigação arquivada. Segundo Raquel Dodge, há uma série de irregularidades na abertura da investigação. Alexandre de Moraes determina o bloqueio de redes sociais de investigados, entre eles um general da reserva. É uma tentativa de fazer censura, talvez de intimidação, mas inócua, né? Paris tem vigília pela Catedral de Notre-Dame. Doações para a reconstrução somam quase 3 bilhões de reais e o presidente da França promete uma nova igreja em 5 anos. O que aconteceu em Paris deixou ainda mais em alerta outros países que têm monumentos centenários importantes. Bombeiros resgatam mais 5 corpos nos escombros dos prédios que desabaram no Rio. Agora são 16 mortos e 8 pessoas desaparecidas. O governo anuncia medidas para evitar uma nova greve dos caminhoneiros. Ladrão invade delegacia em São Paulo, furta celulares, distintivo e foge sem deixar pistas. Pesquisa mostra que ovos de Páscoa artesanais já são os preferidos de 4 em cada 10 consumidores brasileiros. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um ladrão invadiu e furtou uma delegacia de polícia em São Paulo. Ele levou aparelhos celulares e até o distintivo de um policial civil. A polícia ainda não tem pistas do criminoso, mas antes de sair, ele ainda sujou o cartório do distrito policial. Os agentes de segurança. A cada 5 dias, um tiroteio leva pânico aos motoristas que passam pela Avenida Brasil, a via expressa mais importante do Rio de Janeiro. Hoje, uma mulher de 58 anos foi atingida por uma bala dentro de um ônibus quando ia para o trabalho. Um idoso de 77 anos foi assassinado dentro de casa em São Paulo. A polícia suspeita que o assassino seja menor de idade. Muito boa mesmo. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação na Cidade de Deus em busca de menores envolvidos com o crime organizado e mais de 40 pessoas foram detidas. Ainda era madrugada. Subiu para 16 o número de mortes confirmadas no desabamento de 2 prédios no Rio de Janeiro. Hoje, 5 corpos foram retirados e que dos constroem escombros. e vendem os apartamentos. O índice que mede a qualidade de vida nos municípios brasileiros ficou praticamente estável em 2017, comparando-se com o ano anterior. Os números do IDHM foram divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e também pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A minha esperança é um serviço registrado só para melhorar, para me dar um futuro melhor para elas. O governo decidiu acabar com a política de valorização do salário mínimo. A previsão que foi enviada ao Congresso para o ano que vem é de um reajuste baseado apenas na inflação. Mínimo. Nesta casa, biólogos brasileiros descobriram uma nova forma de identificar o câncer coloretal, uma doença que causa quase 17 mil mortes por ano no país. Segundo o estudo publicado na revista Nature, o aumento da presença de determinadas bactérias nas fezes é uma evidência de que o paciente está doente. A notícia chegou já. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Família e dos Direitos Humanos da Damares Alves disse hoje que, segundo a concepção cristã, a mulher deve ser submissa ao homem no casamento. A declaração foi feita durante uma audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. A ministra foi questionada pela deputada Alice Portugal, que é do PCdoB da Bahia. Dentro da minha concepção cristã. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara já estão há 10 horas discutindo o parecer do deputado Marcelo Freitas sobre a reforma da Previdência. E quem acompanha esses trabalhos na Câmara é o repórter Rudá Moreira. Boa noite, Rudá. A votação do relatório sai ou não sai ainda hoje? A da Comissão de Constituição
Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, por aqui não está nem perto de começar a votação. Para se ter uma ideia, desde que esta sessão começou, por volta das 10 da manhã, cerca de 55 deputados já falaram contra e a favor da reforma. Só que ainda faltam 28 na lista. E olha que muitos se inscreveram para falar, mas desistiram para não alongar a discussão. Que pelos cálculos dos secretários da comissão, deve acabar entre as 10 e as 11 horas da noite. O presidente da CCJ, Felipe Francischini, disse que vai aguardar todos os inscritos falarem para só então decidir se coloca o relatório em votação ainda nesta madrugada ou se marca para amanhã. Veja agora como foram as discussões de hoje aqui na CCJ. Ou se algum acordo impossível, fica para a semana que vem. O Ministério Público Federal investiga o possível desperdício de mais de 30 milhões de reais pela Justiça do Trabalho da Bahia. O dinheiro foi usado em obras que agora estão abandonadas. Da União. O presidente da França, Emmanuel Macron, prometeu reconstruir a Catedral de Notre-Dame em até 5 anos. A polícia francesa acredita que o incêndio que destruiu parte de um dos maiores símbolos de Paris foi provocado por acidente. O incêndio na Catedral de Notre-Dame comoveu o mundo e provocou uma onda de solidariedade, mas também ligou um sinal de alerta em países da Europa. A segurança das instalações elétricas mais antigas será revista, segundo as autoridades do país. Na França, a meta é recuperar Notre-Dame em 5 anos. Dinheiro não deverá ser um problema. Centenas de milhões de euros já foram doados. Apenas um dos sinais da relevância deste lugar e da admiração do mundo pela história que os franceses fazem tanta questão de preservar. Você vai ver a seguir. O governo federal anuncia pacote de medidas para evitar uma nova greve dos caminhoneiros. E vem aí a Páscoa. 4 em cada 10 brasileiros dizem que vão comprar ovos artesanais este ano. Você vai ver já já. Do preço do frete. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, declarou arquivado o inquérito que foi aberto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, para investigar notícias falsas e ameaças aos integrantes da Corte. O relator do inquérito não aceitou o arquivamento e manteve a investigação. Antes, o ministro Alexandre de Moraes havia autorizado mandados de busca e apreensão contra suspeitos de ofender o Supremo. 7 pessoas de São Paulo. A Simba, empresa que reúne o SBT, a Rede TV e a Record TV, anunciou hoje uma parceria com a Paris Filmes e a Paris Entretenimento para produzir e distribuir fomentar filmes. E incentivar a cultura e o audiovisual brasileiro. A Páscoa está chegando e, nessa altura, muita gente só pensa nos ovos de chocolate. Aqueles produzidos em casa já conquistam o gosto da clientela. Uma pesquisa revela que 4 em cada 10 brasileiros dizem que vão comprar ovos artesanais. Preciso falar? Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.